Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 422, livro de Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. O tema, o materialista, e é uma sequência do vídeo anterior. Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim: ao cabo de longa conversa, despede-se algo sonolento, mas firme nas suas convicções. Oro por ele durante toda a semana e na reunião seguinte ele volta. Esse é o caso do irmão, do companheiro, que se apresentou na reunião mediúnica de desobsessão. Ele apresentou-se irônico e aproveitando-se da parca cultura de Hermínio Corrêa Miranda e de uma parca, de uma falta de intelecto e de cultura. Esse irmão, esse espírito, ele agrediu verbalmente Hermínio Miranda, o chamando de débil mental, ironizou ele, ignorou ele, mas, mediante todas as ameaças, ele conclui dizendo que há tempos quase conseguiram derrubar-me. Então esses espíritos, eles trabalham constantemente nos bastidores para nos derrubar. Esse é o papel deles, que nós não podemos nos esmorecer em momento algum. Então Hermínio Miranda ainda diz assim: há sempre um quase na bondade infinita de Deus quando nos empenhamos na tarefa abençoada do servir, do serviço, do dever, da tarefa, da responsabilidade, do compromisso. Então há quase eu quase te derrubei, eu quase te destruí. Então há quase, há sempre um quase, quer dizer, há uma interferência. Esse quase é a misericórdia divina se fazendo presente. Então esse espírito, ele foi levado pelos mentores espirituais da casa, mas na reunião seguinte ele volta. Então eu fico observando a paciência de Hermínio Miranda para com esses espíritos. Eu fico observando a disciplina desses médios que compunham o grupo
para com esses espíritos, pois esses médios, pois Hermínio Miranda, eles trabalhava ali com um espírito sofredor desse nível aqui, meses e meses. Meses e meses. Então acontecia de, em um ano, um espírito desse nível aqui, como por exemplo o materialista, retornar à casa ali espírita 50 vezes. Então é aquilo que eu tenho aqui dito, que nós vemos por aí muitas pessoas usando esse termo, que doutrina um espírito através do campo vibracional de um médium uma vez só. E depois nunca mais têm eles encarnados contato com aquele espírito. De duas, uma. Ou não havia espírito nenhum ali através daquele médium, ou esses doutrinadores, eles são, como eu posso dizer, eles têm um contato direto com o Criador, que eles conseguem remover todos os obstáculos obsessivos entre aquele espírito e aquele obsidiado, o obsessor e o obsidiado. Porque não é possível. Não é possível. Não soluciona-se o problema de um obsessor em uma reunião mediúnica apenas. Como também não conseguimos solucionar o problema quando não conseguimos solucionar o problema de uma família necessitada quando uma vez só a visitamos, não é verdade? Tem muitas pessoas, tem muitas pessoas que são assistentes sociais, eles entendem o que eu estou dizendo. Você que é assistente social, você consegue solucionar 100% todos os problemas daquela família com uma só visita? Não, né? A mesma situação é a que nós estamos tratando aqui. Você deve retornar 1000 vezes à casa daquela família e mesmo assim pode ser que você não consiga solucionar nem 50% dos problemas daquela família. Não é verdade? Então, fazendo apenas essa comparação, agora imagine nesta situação, nós estamos lidando com o que nós estamos vendo, 50%. E 50% nós não conseguimos enxergar. E no caso de um obsessor,
que 100% nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver. Não é verdade? Então é preciso entender que o que nós vemos não é. O que nós estamos vendo não é. O que nós não conseguimos ver que é. Porque tudo que nós estamos vendo se decompõe, se desintegra, é perecível. Enquanto que nós não conseguimos ver que de fato perdura por toda a eternidade. Então, vejamos, não devemos nos precipitar mediante toda e qualquer situação, principalmente se tratando de uma manifestação, de uma comunicação, de seja lá que espírito for. Então veja bem, esse espírito que se apresentou irônico, que ignorou Hermínio Miranda, né? Que o chamou de um débil mental, ele ironizou ele. Ele foi levado pelos mentores espirituais daquela casa, naquela reunião. Mas nas reuniões seguintes ele retorna. Oro por ele durante toda a semana e na reunião seguinte ele volta. Não está mais tão irônico e seguro de si como da primeira vez. Perdeu a aparente serenidade, revelando-se profundamente irritado, furioso mesmo, ameaçador, agressivo, impaciente. Deve ser por causa da perda do valoroso companheiro que na semana anterior o advertira, quando me chamou de débil mental, e que com a graça de Deus conseguimos despertar, porque naquela reunião, quando esse espírito o ironizou, um espírito ali presente orientou esse espírito para não agir dessa forma. Em dado momento, ele declara ser um líder e que se eu tivesse visão espiritual, veria que todos os seus companheiros estão ali, atrás dele, como um bloco. Olha só para você ver. Isso acontece, hein? Estão prontos e dispostos a desencadear a luta. As ameaças são terríveis, mas sinto o mais desesperado do que rancoroso. Diz que transpusemos todas as barreiras e que é preciso um basta final. Você observa que mesmo com a assistência da equipe espiritual, dos mentores, mesmo assim, esses companheiros todos
os mentores permitem que eles se façam presente. Porque a partir do momento que os mentores proíbem a presença deles nesses trabalhos, faltam com a caridade, que é dar a cada qual a oportunidade de se redimir. Porque é óbvio que se o grupo ora encarnado, se o grupo policia os pensamentos, os sentimentos e os desejos, é natural que os benfeitores espirituais façam a parte deles e que esses nossos irmãos, por mais enfurecidos que ali pareçam, eles nada conseguem a não ser só blasfemar. Nada além que isso. Pois quando algo além que isso acontece, pode ter certeza-se de que a culpa quase sempre nossa, dos médiuns, da equipe encarnada, que baixamos o nosso campo vibracional ao ponto de interferir na nossa imunologia espiritual. E é óbvio que faltando essa assistência da imunologia, é natural que os nossos irmãos, eles adentram o nosso campo e nos desestrutura por completo. Enquanto conversamos, outro médium do grupo avisa-me que houve bimbalhar de sinos e, em seguida, sons de órgãos. Ele também ouve, mas recusa-se a reconhecer a situação que, obviamente, teme e insiste em retomar o debate filosófico religioso. É a fuga desesperada ante toda e qualquer aproximação da emoção que não seja o frio jogo de palavras a que está habituado e que o anestesia espiritualmente. Então, são as fugas psicológicas, as fugas emocionais. Pode ter certeza-se de que algo, aconteceu com este nosso irmão naquela cena do bimbalhar de sinos, pois ele também ouve, mas ele desvia a atenção, porque ele se viu emocionado perante o bimbalhar dos sinos, por isso ele desviou a atenção para outros fatos. De vez em quando dirige-se irritado a alguém invisível que lhe cita trechos evangélicos. Em uma dessas diz nervoso: eu sei, 4
19, primeira aos Coríntios, ele dizendo isso a algum ser ali espiritual. Segundo me diz o outro médium, a música prossegue a vibrar dentro dele. A essa altura ele começa a apalpar o seu médium, a face, os olhos e o corpo. Demorando-se nas mãos, começa sutilmente a crise. Ele conclui em voz alta que são mãos de um organista, que o médium foi realmente a antiga encarnação na Alemanha. Pouco depois, ainda irritado ante minha evidente falta de acuidade, diz-me que é cego. E mesmo assim domina. É um líder. Informa satisfeito consigo mesmo. Sinto por ele uma compaixão infinita e me dirijo a ele com ternura, como se a pedir-lhe que me perdoe por não ter notado isso antes. Então você observa que durante esse período todo ele se fez presente, ou melhor, ele presente, pela segunda vez no campo vibracional do médium, e Hermínio Miranda não percebeu que ele era cego das vistas. Aí você pode me interrogar assim, mas Luiz, a pessoa não é cega só aqui no corpo físico? Depois que desencarna, a pessoa também continua cego? Veja bem, cada caso é um caso. Mas vamos dizer da seguinte forma: cego, mudo, surdo, aleijado continuam tudo do mesmo modo. Não muda nada. A não ser que o indivíduo no corpo físico fez por merecer através da humildade, da resignação, da aceitação, da redimissão, da benevolência e da indulgência. Ele fez por merecer, enquanto no corpo físico, mediante a prova e a expiação, essas as quais nós acabamos de dizer. Então é natural que, quando ele retorna à pátria espiritual, por ele possuir uma certa bagagem, é lógico que ele se desvinculam ou se desvincula imediatamente, praticamente imediatamente, de todos esses liames. Porque tudo isso no perispírito, depois que o indivíduo deixa o corpo físico aqui na Terra, tudo não passa a ser de uma impressão que, de acordo com a bagagem espiritual dele, de acordo com o mérito, ele se conscientiza o mais rápido possível e ele se desvincula desses liames, dessas impressões. As impressões que eu quero dizer, a impressão da cegueira, da mudez, né? Da surdez, das paralisias. Então,
ele se desvincula desses liames. Mas aqueles indivíduos que não fizeram, né, por onde e que não cultivaram material em sua bagagem, é lógico que ele permanece na erraticidade algumas décadas, alguns anos, alguns meses, com aquela enfermidade, com aquelas doenças, com aquela impressão, mas que para ele continua sendo real, sendo verdadeiro. Casos esses onde muitos espíritos médicos precisam atuar nos hospitais através das cirurgias no perispírito, auxiliando aquele indivíduo à recuperação, a se recuperar. Caso contrário, ele permanece naquelas condições por um bom tempo. Então você observa que esse irmão aqui, pela segunda vez que comparece àquela casa espírita dirigida por Hermínio Corrêa Miranda, só na segunda vez é que Hermínio ficou sabendo que ele era cego a si mesmo, porque o próprio Espírito o revelou. Vamos tentar gravar mais um vídeo.